Écrivez d'abord notre thème. Nous avons dit ceci. Quel est notre thème encore? Les cris de pleurs d'une vierge, d'une mariée ou mariée. Merci beaucoup. Ici. Si vous interprétez pas la suspension, comment vous interprétez notre royauté? Je vais tu écris leur nom. Oui. Il devait être là quand même. Ceux qui voyagent aux États-Unis, il y a trop. Amen. Amen. Le cri O grito de pleurs de ces quatre femmes. de choro dessas quatro mulheres. Quelles sont les femmes? Quais são essas mulheres? Premièrement, la femme vierge. A mulher virgem. Deuxièmement, Segundo, mariée. aquela mulher casada. Troisièmement, Terceira, veuve. a mulher viúva. Quatrième, Quarto, étrangère. a mulher estrangeira. Je vais parler des choses très importantes pour toi Eu vou falar sobre as coisas muito importantes. et vous allez se réjouir. Você vai ficar feliz. Ça va aider votre couple. Isso vai ajudar o teu casamento. Et ceux qui aspirent à devenir, Aqueles que querem. vous serez une bonne femme. É para aquelas mulheres que querem casar. Et vous Você serez vai un virar bon uma mari. boa mulher e bom marido. Lisons Rite. Vamos ler o livro de Ruth. Rite chapitre Ruth capítulo 2, versets 1 à 3. Capítulo 2, 1 a 3. On peut se tenir debout pour faire la Colocamos lecture. de pé para honrar a palavra de Deus. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je t'ai pris à aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouvais grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonnants et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. C'est que j'aime beaucoup le français quand le français dit afin que. Eu gosto muito do francês quando fala. C'est une élocution conjonctive qui exprime la conséquence. Isso explica a consequência. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. La phrase que j'ai beaucoup aimée, heureuse. Essa frase que eu amei tanto é ficar Et feliz. maintenant, Boaz, avec le servant duquel tu as été, n'est-tu pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'heure. Pour terminer le verset 3. Para acabar, Lave-toi et oins-toi pour remettre tes habits et descends à l'heure. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il achève de manger et de boire. Parole du Seigneur. amém. Asseyez-vous. Senta-se. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Bien-aimés dans le Seigneur, Amado ao Senhor, je voudrais d'abord expliquer les quatre femmes. eu quero explicar essas quatro Et mulheres. pourquoi nous allons crier. É porque vamos gritar. Et ces quatre femmes sont appelées ce soir Essas quatro mulheres são chamados aqui à crier. para gritar.
On nous a présenté vierge. Foi apresentado a virgem, Une vierge uma virgem. est une femme libre. É uma mulher livre. Une vierge Uma virgem est une femme libre. é uma mulher livre. Celui qui n'a pas connu d'homme. Aquela que não conhece ainda o homem. Et c'est cette femme É aquela mulher, que Dieu en a besoin. aquela que Deus precisa. Dieu a comparé son église O Deus comparou a igreja à dele une femme vierge. como uma mulher virgem. Dans Matthieu 25, No Mateus 25, il dit il y a eu 10 vierges ele falou sobre os 10 virgens. pour être épouse du Seigneur. Para ser esposa do Senhor, La première des choses, a primeira das il faut que coisas, tu sois vierge. você tem que ser virgem. La deuxième des choses, A segunda das il coisas, faut que tu sois sélectionné, você tem que ser selecionado, choisi, escolhido, apprécié. apreciado. La troisième chose, A terceira das il faut coisas, connaître la voix de ton mari. você tem que conhecer a voz do esposo. Oui, Sim. toutes les vierges Todas as virgens connaissent bien la voix de leur mari. conhecem bem a voz do marido, Mais ce qui fait la différence, mas o que c'est diferencia l'huile. é azeite. Parce que le mari doit choisir Porque o marido vai la escolher femme qui a quelque chose. aquela mulher que tem algo. Nous ne sommes pas au 15e siècle. Não somos no segundo Nous sommes au século. 21e siècle. Somos no 21º século. La vie va en vitesse. A vida está correndo. On ne doit pas choisir la femme pour choisir. Não podemos escolher a mulher só para escolher. Mais Seigneur, je suis vierge. Mas, Senhor, eu sou Il virgem. dit oui, Sim, c'est que você. j'aime. Isso eu amo. C'est pourquoi je t'avais sélectionné. Por isso eu te escolheu. Mais il te manque une chose. Mas está faltando alguma coisa. Pour se marier avec moi, Para você casar comigo, il faut que tu sois identifié você tem que ser identificada par l'huile. pelo azeite. La Bible parle beaucoup de vierges. A Bíblia fala muito sobre os Il y a virgens. Vierge Marie. A Virgem Maria. Il y a beaucoup de vierges que la Bible parle. Tem tanto virgens na Bíblia. Alléluia. Amém. Il y a une femme Tem uma mulher, que nous venons de lire son histoire. acabamos de ler a sua história. Elle était veuve. Ela era viúva. Elle était encore étrangère. Ela era estrangeira. Vierge, Virgem, veuve, viúva, étranger. estrangeiro. Ce sont des femmes libres. São mulheres livres. Sem compromisso. La nanga pena bien. Segue-me. Ce sont des femmes que Dieu attend pour l'enlèvement. São mulheres que Deus espera pelo arrebatamento. Une veuve Uma viúva est une personne exposée, uma pessoa expondo. une personne non favorisée. Aquela mulher não tem o favor. Exposée, non favorisée. Ele está ficando público. C'est quelqu'un qui n'a pas de soutien. Não é uma mulher que não tem um C'est seguro. pourquoi j'aime Dieu. Eu amo bem Deus. Il se fait juge. Ele é o juízo. Il dit, je suis le défenseur Ele falou que eu sou defensor des veuves. das viúvas. Dieu n'a jamais été le mari des veuves. Deus nunca foi o marido das viúvas. Quand tu attends quelqu'un dire ça, Quando você mon mari est ma veuve, ouve uma pessoa falar que Deus é o marido il das doit viúvas, étouffer la voix de l'esprit. ele está escondendo a voz do La Espírito. parole de Dieu est une vérité, ne pas être prêcheur palavra des erreurs. de Deus é uma verdade que não pode ser Des erreurs. pregado com errado. Alléluia. Veuve, Viúva, une personne uma pessoa exposée, que está no público, non favorisée. não tem favor. C'est quelqu'un qui n'a pas de soutien. Não é uma pessoa que tem seguro. Et Dieu E aí Deus se fait juge. se faz. Maintenant, torna dis-moi, justo. Me fala. si cette femme Se aquela mulher crie ce soir, grita nessa noite, il ne crie pas à un avocat. ele não está gritando pelo advogado. Non. Não. Avocat, il travaille un travail privé. Advogado trabalha trabalho privado. Un, il n'est pas enregistré chez l'État. Ele não está registrado no. L'État connaît No des carteira. juges. O Estado conhece os juízos. C'est pourquoi les avocats font leur cabinet. Advogado tem gabinete deles. Au moins que
le gouvernement a un avocat naïe. Ah, tem também o governo. Mais la plupart des avocats Advogado do governo. ils A ne sont, maioria dos advogados. malgré ils prêtent le serment au gouvernement, mais ils ne sont pas du gouvernement. A maioria dos advogados não são do governo. C'est pourquoi Mouton Nyoso Rotel me la veuve. Mas toda pessoa que vai ficar na frente de uma mulher Azo viúva kuta nanan. vai encontrar aqui, Nanzam. vai encontrar Deus. Alléluia. Amém. Une étrangère Uma estrangeira, a le droit d'une protection. ele tem o direito no seguro. L'étranger, Estrangeira Azana Posaba protéger. está precisando da proteção. Comme on avait protégé Rahab, Como foi protegido Raabe? elle était étrangère. Ela era estrangeira. J'aime beaucoup l'expression de Rahab. Eu gosto muito da Quand expressão il a do quitté Raabe. Jéricho, Quando ele saiu do Jericó, elle est venue en Israël. ela veio no Israel. Maintenant, on s'est moqué de lui. As pessoas estavam zombando On dela. dit voilà cette prostituée. Olha essa prostituta. Parce que son histoire était connue de tous. A sua história era conhecida de todo Était une mundo. prostituée. Ela era prostituta. Un témoignage bafoué. Testemunho ruim, sujo. Une femme l'insultait. Uma mulher estava zombando ela. Il dit, toi tu es une prostituée, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Aquela mulher disse, você é uma prostituta, por que você veio aqui? Elle dit, non madame, Madame, j'écris eu grito au Dieu des Hébreux. em nome de Deus dos Hebreus. Quand j'ai reçu les espions chez moi, Pois eu recebi as pessoas na minha casa. ils m'ont dit, Eles me disseram, leur Dieu o Deus deles va ravager cette ville. vai destruir essa cidade. Et ils m'ont préservé la vie Eles deixaram a minha avec vida une file de cramoisie. com um fio de cramoisi. Et aujourd'hui, je me retrouve auprès de vous. Eu hoje estou com vocês. La femme là lui dit, A mulher olhou. toi, Você, le Dieu des Hébreux, Deus hebreu, c'est mon Dieu. é o meu Deus. Ce n'est pas ton Dieu prostitué. Não teu Deus prostituta. Oui, je suis l'église. Eu sou a igreja. Oui. Eu sou a Il est igreja. maintenant mon Dieu. Agora ele se tornou meu Deus. C'est pourquoi Dieu Razão pelo qual Deus, ne pousse pas dehors tout celui qui vient chez lui. ele não manda fora quem se aproxima dele. Même si ton comportement est mauvais. Mesmo você tem comportamento ruim, Dieu va t'embrasser. o Deus vai te acolher. Alléluia. Amém. Rite étrangère. Ruth estrangeira. Elle est encore veuve. Ela também é viúva. Alléluia. Amém. Marié, Casada, c'est celui qui est attaché à une autorité. aquela mulher que está sob uma autoridade. You speak English? Yes. Va? Small. Ozo boom say get na kari bo no talo ga na anglais. Sa na anglais. Ang sumo na anglais. Ada ter na anglais pe mo ça dit. Yuzo ka so za ke bila so na anglais. Oh my God! You speak English. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Amém. Marié, Casada c'est celui qui est attaché à une autorité. é aquela mulher que está sob uma autoridade. Comme la femme de Lot. Como a mulher do Lot. Elle a été attachée à une autorité. Ela estava sob uma autoridade. C'est pourquoi il fallait tika na mobali na Ela yewa. tinha que ficar com o homem dele. Atika la ki parce qu'elle était mariée. Ela ficou com o homem porque ela era casada. Maintenant, Mas agora, il y a ce que nous appelons, o que chamamos, les mots que j'ai trouvés dans ce contexte. a palavra eu Heureuse. achei, Le mot heureuse que Naomi avait prononcé. aquela palavra que Naomi pronunciou. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor,
Ces 4 femmes aquelas 4 mulheres, doivent pleurer une chose seulement. eles têm que chorar só uma coisa, pela uma coisa. Le mari aussi pleure, O casado chora também. malgré elle est attachée à une autorité. Mesmo que está sob uma autoridade. Parce qu'elle est femme. Porque ela é mulher. Comme elle est femme, Como ela é Dieu va mulher, l'écouter. o Deus vai ouvir. Dieu aime les femmes. Deus gosta das mulheres. Bazar, hein? Não tem mulher Dieu aqui. aime les femmes. Deus gosta das mulheres. Deus, Dieu aime les femmes. Deus ama as mulheres. Nzambe alinga mibali te. Na bien mais. Dieu aime les femmes. Deus ama as Je mulheres. vais vous montrer pourquoi Dieu aime les Eu femmes. vou te explicar por quê. Dieu a créé le mariage. Deus criou o casamento. Le mariage, c'est d'abord unité de l'esprit. O casamento é a unidade Dieu do a créé espírito. l'homme esprit. Deus criou o homem Dieu a espírito. créé la femme esprit. Criou mulher espírito. Maintenant, E aí, il a dit à l'homme falou com o homem. de dominer Dominar sobre sur tudo. tout ce qu'il est tenté, sur tout ce qu'il avait créé. Sobre toda a criatura. Mais comment un esprit peut dominer? Mas como o espírito pode dominar? Dieu a commencé d'abord à former le corps de l'homme. E aí Deus começou a formar o corpo do homem. Dieu a laissé la femme Deus deixou esprit à sa a mulher nature. na sua natureza. C'est que la femme était restée esprit. A mulher ficou ainda Il y a des espírito. choses que la femme a conversé avec Dieu, toi tu ne sais pas. Tinha coisas que o converso entre Deus e a mulher que você C'est não pourquoi sabe. la femme est très difficile pour la comprendre. Razão pelo qual é muito difícil entender C'est uma le Dieu mulher. qui comprend bien la femme. Só Deus que conhece a mulher. Mobali moko tata mulumu leki obi ngara yebi mwasi nanga malamu. Nenhum homem conhece bem a sua mulher. Yo yebi nzoto. Você sabe o corpo, Mais quatre mas o dentro, nzambe. só Deus que Combien de conhece. bana basi bakufa na bakana mitema? Há mulheres que morreram com coisa no Akufi coração. na ngopenza. Ficou com a coisa no Na coração. kolobaka te. Nunca vou Ata falar. botoni si stade marti. Mesmo você chamou as pessoas. Na oloba te. Eu vou falar não. Pe ake akufi na ngo. Morreu com isso. La femme c'est l'incarnation d'un secret. A mulher é uma encarnação do segredo. Tu te rends compte. Você pensa. Olala ne mbetu moko. Você dorme com ela. Mais ayoki libanda. Mas ela ouviu lá fora. Pe abombeli yo. Escondeu para Soko você. yebi makabato azoloba na tina na yo. Se você sabia as coisas, as pessoas falam sobre você. Comment tu peux écouter le serpent? Como você pode escutar? Et moi, je vis avec o toi serpente? ici. Eu fico com você, você não ouve. Une mauvaise femme. Uma mulher ruim. Une mauvaise femme. Uma mulher ruim. Comment vous voyez bisanga hier? Como você pode falar? Makabakba loba pono libanda. Aquelas Sona pessoas ye, na olhe falam sobre bisote. você, mas nunca Tu vou falar com yoninga na zakana yoti. Mas eu fico com você. Tu soki yo bombelinga. Se você esconde Não, pra eu mim, bisanga. quem vai falar comigo? Si la femme n'écoute pas, faut lui poser la question qui a-t-il raconté le serpent? Se a mulher não ouve, fala para ele, você se encontrou com o serpente. Dès qu'elle rencontre le serpent, Quando a mulher encontra o serpente, ato lobby, ato côté retraite, mesmo você falar, Ato fandi ba tua vai no família. retiro, chama a et família, simba te, nunca vai dar ngana certo. bisibino. Eu falei para você, Serpent. serpente. Alléluia. Amém. Est-ce que moi, si moi, zalo balanga amen abi? Tem uma mulher para falar bom amém. Trouver l'amour, Encontrar o amor c'est trouver la personne que tu peux. Non, il y a une phrase qui me. Momo rezo qui manga wana. Trouver l'amour, ce n'est pas trouver la personne qu'on peut faire la vie. Voilà, c'est ça. Trouver l'amour, encontrar o amor ce n'est pas trouver la personne que tu peux faire la vie. não é encontrar a pessoa para fazer o caminho da vida. Est-ce que comment on a lobby? Entendeu? Fongola motema no. Abre o coração. Tangela ba amour yo so zo de jebele. Me conta os amores que você Ba recebeu. on so balio. Todos eles casou com você? Tu peux trouver une personne mais tu n'as pas trouvé l'amour. Você pode encontrar uma pessoa, mas não o Non, amor. tu as trouvé l'amour mais tu n'as pas trouvé une personne qu'on peut faire la vie. Você pode encontrar o amor, mas não é a pessoa para caminhar pela vida. Portugais baby c'est la bicho phrase. Tout le monde met en mort.
português estraga tudo isso. Meu amor. Chamar de todo mundo meu amor. Amour, c'est un engagement de faire le bien. Amor é engajamento para fazer o bem. Comment tu peux dire à quelqu'un amour qui ne te fait pas le bien? Como você pode chamar alguém do amor se ele não faz bem contigo? Jérôme Shalom. Jerome, a paz do Senhor. Alléluia. Amém. Celui qui ne sait pas où il va, il ne saura pas retourner d'où il vient. Aquilo que não sabe o alvo aonde ele vai, não vai conseguir saber regressar da onde ele veio. Très bien. Alléluia. Amém. Bien-aimés dans le Seigneur, Amado ao Senhor, nous courons vers le temps. estamos correndo atrás do tempo. Je sais que je vais parler devagar Eu vou falar devagarzinho pour vous aider. para te ajudar a entender. Alléluia. Amém. Si Anne Se Ana avait cherché Dieu dès le début de son mariage, Se Ana buscou a Deus no começo do casamento dele, Pénina n'allait pas venir. a Penina nunca virá. On pas Gilberto. Il y a des gens qui cherchent Dieu sont déjà dans le mariage. A pessoa que busca Deus já está no meio do casamento. On cherche Dieu avant d'aller au mariage. Busca Deus antes de entrar no casamento. C'est comme ça. Les autres sont en train de prier. É por isso a pessoas que Donnez-moi le reza, mariage, mais il est déjà dans le mariage. a pessoa reza, me dá o casamento, mas a pessoa já está dentro do casamento. La loi sur la terre dit que si tu as sur 20 mois, 6 mois, comme ça. A lei fala o seguinte: se você fica 6 meses na mesma casa com uma Il y a mulher, des mariés, você já é casado. c'est déjà des mariages qui commencent à se divorcer. Esse tipo de casamento já estão ficando divorciados. C'est ça? Como, pai? Ah? Como? On appelle ça exemple. Eu posso dar exemplo? Il y a un vandao. Vem sentar comigo. Nengue bo vandi wana. Morar junto, Logola yana lekite. não como irmão e irmã. Yana lekipe ko basala inceste bana David. Irmã com o irmão, até que eles ficam na mesma cama, como os filhos de Davi. Tobo tatozo mukanda. Damos luz para ter um Azobota. documento. Estando dando luz, Ba boto basani. estão dando luz para ter um documento. Mubala ko beto. O homem pode te bater, Et azaka mort. ele é mesmo o amor. Non? Não, Aza mort na hote. não é amor, não. Nengue bo vandi 9 mois déjà c'est meboti. E aí você ficou 9 meses, ficou engravidou. Boza ba marié to boza ba fiancé. Vocês são noivos ou casados? Pose-moi la question. Me pergunte. Tu n'as voisin non? Pergunta ao vizinho. Mais 9 meses Pose na la mesma casa. réponse à Gito ma case. Eu gostei da tua resposta. Ah? Boza ba marié to boza ba fiancé. Boza fiancé? Noivo ou casado? Oh. Mais bon ça la magamino so biso ba marié to sala gati. Você faz de tudo que os casados faz. Pe boboti na ngope moi ne zo moi na miso ba. Até que Mais pourquoi ça va fiancé nengeni? deu nascimento. As-tu déjà vu les fiancés ont des enfants? Você já viu os noivos têm Vocês filhos são de marido juntos? que des enfants, São não? casados que têm filhos juntos. Est-ce que vous comprenez votre hockey maman? Está entendendo? Nazali kolo? Estou alto. Nakita? Dis-le balinga hote la France c'est bien. Esse aqui não So pode ba ka do pegar na isso France na ici. França. Mais so na sunga yo. Nazo sungo ponza masalobo la Eu mokota vou lo. te ajudar para Deus te fazer bem. Nenge boza wana, boboti pe lisusu. De jeito que você ficar, Boza ba fiancé te? você já tem filho. Você Beaucoup ba não- marié. Vocês se tornaram casados. Vous déclarez la guerre Você declara a guerra des destinées entre vous deux. do destino entre vocês La dois. sémence qui est dans l'homme O semente dentro do est homem côté par moi. entrou na mulher.
Moi, si pe semence na ye. Igualmente E da kote pa mulher mobile. entrou no homem. Soki ye balakela ye mabe. Se foi maldiçado, Yo pe balakele o maldiçoado a mabe. vida do homem, da mulher ficou assim mesmo. Vous partagez même semence parce E que la você semence c'est un esprit. compartilha a mesma o mesmo semente, porque o semente é o espírito. C'est un esprit. É um espírito. Tout péché Todo pecado a des conséquences. a Ici, c'est la... consequências Ok, non, non, la aqui terre. Ah, na voilà, ah, terra. voilà. Lisumu nyonso ozosala. Todo pecado Acte que nyonso faz, opposé. tudo ato você Na pode lola fazer, te. não no céu, aqui na terra tem consequências. Futango na mabele ao. Você vai pagar aqui na terra. Soko futi likolo avion. Se você Pene kotari ici. Se você paga no avião, Ozele okokuna. você vai sentir. Vai tomar o putinho. Futa no angwao. Paga aqui. Yango mutu mususu. A pessoa Cause la prophétie lobate. não espera a Cause la profecia. délivrance te. Não espera a libertação. Il paye. Está pagando. Alléluia. Amém. Nani mokonzi. Jesus. Il y a quelque chose Há uma que coisa nous allons chercher. que vamos buscar. Oyo Naomi azobisa Rite. Aquela Naomi falou com o Ruth. Qu'est-ce qu'on doit crier? Como a gente vai On doit gritar? crier le bonheur. Vamos gritar Le bonheur. a bondade. Sim. Obrigado. Je voudrais montrer des choses. Eu vou mostrar duas coisas. La première chose, je commence par le A bonheur. primeira das coisas é a bondade. Você curtir a mulher ou como? Ah, Você se entregar il y a a deux ans avant Abbasid. Beaucoup mis sur Facebook. Aïda Bino Makasi. O Facebook está ajudando, hein? Moi, il y a qu'un achele litoi. Foi aqui Il y a para Zokokate. eu falar com a mulher que ele está querendo. Moi, il y a qu'un. Não consegue falar com a mulher. Yo bolinga mo cité. Na pessoa malova. Sabe curtir uma mulher? Yo nous Adam. Ada linga mo Você é cité. Adão. Ada O ba Adão pesa não o pesa. curtiu Eva. Yo Adam. Você é Adão. Ada linga te aibo che Adão litoite. não curtia Eva. Ba pesa ye. Zo. Foi entregue. Toma. Maman, cette fois-ci, on se maison. Mais yo, quand même, vous avez du courage. Você tem a coragem de Bote à Facebook. falar Ele lá no te Facebook. Hoje ficou pronto. Ils arrivent à bote na Facebook. Começou com a saudação. Quand on a commenté photo, você E aí bonitinha. comentou a foto lá que você postou. Yo posa na joie com les cabatonyos. E aí você ficou com muita alegria. Mais échange comme yo. E aí Vous avez na zap te zali. não tem zap. Toma. Ngali na Facebook. Moi non lingite ba ko pesa ba condition. Tengali na bas fait. Oh yo na to lingani te. Ainda você não curte, você está dando condições. Ye ba kasa bo bali ma benenga zawana. Nanu bo lingani te. Ainda você não Mais começou a c'est história. comme déjà. Mas aí Não, começou com as começa a limitar. condições. A mulher ainda não aceitou. Mususu acheli to mo sila ndimila za prendre sang. Petit wana. Petit wana. A mulher ainda não respondeu. Moi sabia. Começou a Na publicar. zapa na posa na lingo no lingo sute Paulo kwa moi mkuza imati. Eu quero ficar com você, mas como você está publicando, eu não mais vou ficar com Mas você. olha só mona mbalo wana. Aí no canal 22. Pergunta aí O cara bati. veio buscar o pastor. Nini? O pastor, o que Porque na aconteceu? bongo yo pe. Você foi assim? Yo kene ki makasi. Você foi longe. Nina bi na ibi ba sero nyonso na ibi bongo. Eu conheço todas essas mulheres. Na ibi o ba bandela ki na Facebook. Eu que sabe, esse aqui no Oyo Facebook. ko dá la na certo. ilongo kangana te banki sarabino. Esse aqui é só brincadeira. So pese ga bonjour okitane. Se você falou só bom dia, e aí abre a cara. Alléluia. Amém. Trouver l'amour, Encontrar o amor ce n'est pas trouver quelqu'un avec qui on peut vivre. não é encontrar pessoa para viver juntos. C'est très important. Muito importante. Les combats dans les couples. O combate dentro do Si casamento. tu t'es marié très mal, Se você se casou, vous allez au você récit. não se casou bem. Si tu t'es marié très mal, Se você não se casou bem, vous allez détruire ta destinée. você vai destruir o teu destino. Si tu t'es marié très bien, Se você casou bem, tu dois réussir dans votre destinée. você vai
você vai ter êxito no destino. Épouse quelqu'un avec qui on adorera le seul Seigneur. Casa com aquela pessoa que você vai adorar junto o mesmo Senhor. C'est très important. Là, je vais Muito parler ça importante. après. Vou falar sobre Je isso pas d'abord depois. sur les bonheurs. Eu vou falar sobre a bondade. Maintenant, et regardez-moi. Olha para mim. Tout vrai amour O bom amor a une dimension, le pire amitié. o amor verdadeiro tem uma dimensão de amizade. Soki na bolingo. Se no amor, Moi, ni bolingo ezaka makasi bandana qui est camarade. sabe aquele amor que fica bem, é aquele amor que começa na Il y amizade. a des ezala bolingo mususu baza na amicalité. Há amor que não tem amizade. Tout vrai amour Tudo bom a amor une dimension pure. há uma dimensão de amizade. C'est basaka no bagia qui amitié E wana. aí começa primeiro como um amigo. Mbai masekaka te. O homem Macho masekaka te. não fica rindo com a mulher, Carinho ezaka te. não tem Oui, carinho, bateka zumbongo to zumbongo não te. sabe se ele ganhou dinheiro ou não. Tudo escondido, Te. tudo estranho. Te. Isso não. Isso Assim não. para miso zaka boye te. Na nossa Yo, casa so não para é para assim. bino, to so sabe. Você casou na tua casa ou na casa de vocês? Olha, te, não olha te. Você vai comer ou não? Tu que na tá na shop te Vamos bagasto. no shopping, é um gasto. Na shop gasto. Até o shopping é gasto. Le 8 mars, você vai estar ali puta. 8 de março Ils a fait chapata mokili. é a festa dos pagões. Alléluia. Amém. La vie en général A vida em geral est stressante. Ils ont la stress. tem muito penas. Et le mariage est plus pire la stress. É o casamento ter muitos penas que a La vida. vie en général A vida em geral est composée par des stress. tem penas. Le mariage O casamento est plus pire la stress. é maior ainda. Mais la vie des couples Mas a vida do casal n'est pas faite par l'obligation, não é feito pela obrigação, mais des responsabilités. mas pela responsabilidade. C'est tout ce que je commence maintenant ma prédication. E aí eu começo a minha pregação. Il y a des choses. Há duas coisas. L'obligation A obrigação et la responsabilité. e a responsabilidade. Dans la vie des couples, Na vida dos casais, vous devez apporter des choses. você tem que trazer duas coisas. La joie et l'équilibre. A bondade e equilíbrio. Si chacun de vous Se cada um de vocês ne sait pas sa responsabilité, não sabe a sua c'est très responsabilidade, difficile de vivre, d'être heureux ou heureuse. isso é muito difícil para ficar conviver Quelle est com a notre paz. responsabilité? A segunda Écrivez responsabilidade, ça, c'est très important. escreva isso, por Quelle est favor. notre responsabilité? Qual é a nossa C'est responsabilidade? de travailler au bonheur de l'autre. É trabalhar pela bondade do outro. De travailler au bonheur de l'autre. Trabalhar pela alegria do outro. La vie des couples A vida dos est casais une vie d'obligation. é uma vida da de obrigação responsabilité. e da responsabilidade. Quelle est la responsabilité? Qual é a De responsabilidade? chercher le bonheur de De l'autre. buscar a bondade do outro. Si ton partenaire Se o seu ne cherche amor pas ton bonheur, não busca o C'est teu, très a tua difficile alegria, é muito de difícil vivre un mariage heureux. para você viver casamento. Naomi Alegria, parlait à alegria. Irite. Naomi falava com a Ruth, Il dit, tu vivras. falou que você vai viver Quand tu raconteras cet homme, quando você vai encontrar aquele homem, Boaz, Boaz, tu seras heureuse. você vai ficar alegre. C'est très important. Muito importante. Quand je préparais ça, j'avais beaucoup aimé cette Quando eu parole. estava preparando a pregação, eu J'ai remarqué, il y a la crise de la responsabilité de chercher le bonheur de l'autre. vi que não tem aquela vontade de buscar a alegria do outro. Beaucoup de couples souffrent les complexes Bastante dos casais des bonheurs des autres. não busca a bondade do outro, a Il peut alegria do secouer outro. son mari. Pode falar com o Au homem. moins, couple, wana te. Ah, você não Au está moins, vendo não aquele vai outro. salir. Você não está vendo Oh, mano, os vamos casais no aí. comitê. Você não está vendo eles se Mais yo, so tornaram. comparé bango, ça c'est la complexité. Você está fazendo a comparação. Isso é complexo.
Le bonheur n'est pas poster des photos dans le Facebook. A bondade não é as fotos. Le bonheur no n'est Facebook. pas de t'amener à Ibirapuera dans un shopping le plus beau, si je crois. A bondade não é visitar, passear no shopping, passear no Ce n'est parque. pas aller dans les restos très chics. Não é passear nos restaurantes chiques. Non. Ce n'est pas ça le bonheur. Não é isso a bondade. Ce n'est pas une image parfaite. Não uma imagem perfeita. Que moi, non, pas le na vie. Aquele homem falaram na vida. Non, non, mon été. Nunca vi aquele homem. Pour l'anniversaire, n'a pas posé les gars, mot. Ele falou boas Ce n'est palavras. pas lui qui a créé ces mots, aniversário. il a posé ça dans les Google. Ele foi lá no dicionário buscou. Il n'a pas dit l'expression Foi no de son Google, cœur. buscou. Il a pris des mots ailleurs et il t'a collé. Ele pegou as palavras de lá pra cá e te deu. Te Não. falou. Não. Il faut appuyer sa expression, mon Isso thème. não é a expressão do teu coração. Quelle sera l'expression? Qual será a C'est expressão? quand tu seras honoré de tous. Quando você será honrado diante C'est de tudo. quand il va t'honorer de tous. Quando ele vai te honrar no meio de todo mundo. Que le mariage soit honoré de tous. Que o casamento seja honrando de todos. Que le mariage soit honoré de Que o tous. casamento seja honrando de todos. Une femme, tu dois être honoré. Uma mulher, você tem que ser honrado. Et la responsabilité E essa n'est pas responsabilidade seulement à l'homme. não é só La pelo femme homem. aussi doit chercher le bonheur de l'homme. A mulher também tem que buscar a alegria do homem. Ando ya na via ya na biso. Você entrou na vida do nosso Okoma irmão. maboko. O nosso irmão não compartilha mais, não. Não divide Ando mais ya na via nada. ya na biso. E aí você começou a viver com meu irmão. Yo biteke ba sebe ke ba bongisa libala na koshi. Quem te falou isso? La plupart ba sebe lo ba bongo ba mo ba za imbalite. Peu moi ça va passer. C'est lui qui arrange les mariages, c'est Jésus. Aquele que arruma o casamento é Jesus. Ceux qui ba sebe ke ba bongisa libala me ba monsieur kufate. Não são a família do Ato homem. kabeli ba to tu pourquoi? Você pode presentear de qualquer Ya jeito. ba kabaraka on ne Você sait jamais. tem que presentear. Alléluia. Amém. Libala zaka bino mbale ndebo bongsan. Casamento é só os casais. Kabino O mibale homem wana. é a mulher. Yango eza biloko bana mikete eza biloko mikolo. Razão pelo qual o casamento é uma coisa dos Makambo maduros. yake ningisaka. Há coisas que mexem. Que mexem. Et si tu n'es pas assis, Se você não é estabelecido, tu vas s'embrasser. Okende okwe. você vai ser. Alléluia. Écoutez-moi. Escuta-me. Le bonheur, A bondade, le plus grand bonheur, o maior a bondade c'est ce que vous êtes en train de construire dans le quotidien. é aquilo que vocês estão construindo cada dia. Les gens croient qu'il faut passer en bas la mbongo ma casse-tête. C'est pas le bonheur. O Le bonheur est sa vie au não é a Bolsa. bondade. Ni colonioso. A bondade é a vida que você está Biscuit construindo mo wa muke. cada dia. Boyango pe bino mbale. Uma bolacha pequena você come vocês dois. On construit le bonheur entre vous deux. A bondade se construit C'est entre ça duas la pessoas. responsabilité. Isso é uma Le plus responsabilidade. grand bonheur, A bondade maior c'est le parcours que vous endurez dans votre découverte de soi et de l'autre. é o percurso que você está descobrindo o e o outro. Ça veut dire, tu sais, hein, Isso significa, regardez-moi. olha para mim, Moi, on m'a dit ceci. me falaram o seguinte: L'homme le plus honoré, o homem mais honrado c'est l'homme qui embellit sa femme chaque jour. é aquele homem que faz mais linda cada dia a sua mulher. L'homme le plus honoré, O homem mais c'est l'homme honrado qui fait embellir sa femme. é aquele homem que cuida da beleza da sua Yo, so, mulher. tse plante là, libolo bo tia. Ah, mudando o cabelo, So, maquiagem, bato roupas. bazobanga mobali wana mpona mwasi. As pessoas ficam temendo aquele homem através da mulher. Ata ozona bitumba bamosusu balinga bayebaka azalaka asalaka wapi azalaka na mbongo ndini alatisaka Há esaka pessoas que vão bastratégie. querer saber você trabalha onde, como você ganha dinheiro. eloko ya brase na se ya pont ziongo repasse camp. Você vai no Brás, compra barato, mas Talo moko monene oyo coloca beti. bem passo feio, coloca saia, salto. Propriété ezalaka elamba te. owola tape elamba me bino Fica limpo propriété. não é a roupa caro. olati nde mpe elamba ngo. Você Mo pode bino colocar propriété. aquela roupa,
Il y a nos filles, c'est là-bas. E aí a roupa não fica linda com você. Alléluia. Amém. Le plus grand bonheur, A c'est bondade maior l'engagement à pardonner, à se révéler et à continuer d'avancer ensemble. é o engajamento de Alors, perdoar. malais, malais, pour comment? Il y a le besoin au combat, il y en a trois déjà. C'est construit Construir entre vous deux entre dois dans la vie au quotidien. na cotidiano. Les Na vida parcours que cotidiana. vous en direz dans votre découverte de soi et de Que l'autre. você, Maintenant, l'engagement o segundo é o engajamento à pardonner, de perdoar, à se relever se levantar et à continuer e continuar d'avancer ensemble. de avançar junto. Je reprends encore. C'est un engagement É o engajamento à de pardonner, perdoar, de se réveiller, se levantar, de continuer continuar d'avancer avançando ensemble. juntos. C'est ça le bonheur. Isso é a bondade. Celui qui trouve une femme Aquele que encontra a mulher, trouve le bonheur. encontra a bondade. Et c'est la femme comme toi. É um tipo da mulher tipo você. Parce que le bonheur doit se construire entre vous deux. A bondade tem que ser construído entre vocês dois. Le bonheur doit se construire entre vous deux. A bondade tem que ser construído entre vocês dois. Voilà. Le bonheur, A bondade ce n'est pas ce que vous regardez, não é aquilo que você olha, plutôt ce que vous vivez. mas aquilo que você vive. Ce que vous vivez, Aquilo que você vive, c'est ça le bonheur. isso é a bondade. Ne comparez pas ta vie aux autres. Não compara a sua vida Il ne hoje. faut pas envier aussi d'autres. Não fica invejando a outras pessoas. Há pessoas que se vestem pelos seus irmãos. Mas aquela mulher fica sempre segurando o coração. Ele não aparece. C'est pourquoi le bonheur aussi, ça se réside par le secret A bondade é também pelo segredo entre le partenaire. entre os casados. Quand le secret n'est pas encore secret, Quando o segredo não é segredo, il n'y a pas encore le mariage. não tem casamento. C'est pourquoi, Razão pelo pour qual, être heureux dans le couple, para ser feliz no casamento, primeira coisa, épousez quelqu'un avec qui vous sentez à votre aise. Épousez quelqu'un casar uma pessoa, avec qui vous vous sentez com ele você se sente, à votre aise você se sente feliz et amical e amical. ou amicalement attaché. Você se sente amicalmente juntos. 2. Segundo, Décidez de faire le bonheur de l'autre en tout temps. decidir de fazer a alegria do outro cada dia. Il faut dire à ton homme, Você tem que falar com o teu moi je homem. te ferai bonheur. Eu vou te dar L'autre bondade. aussi dit à sa femme, O homem moi fala aussi com a je te ferai mulher. bonheur. Eu vou te dar alegria. Quand le bonheur est partagé, Quando a bondade é le souci de dividida, chercher Dieu viendra. e aí a vontade de buscar Deus virá. C'est très important. É muito importante. Décidez de faire le bonheur de l'autre à tout temps. Decidir a fazer a bondade do outro cada dia, cada tempo. N'attendez pas demain Não espera amanhã pour être heureux. para você ficar feliz. Le bonheur se prépare dans le présent. A bondade se prepara no Tout ce que presente. vous vivez, c'est le bonheur. Tudo que você está vivendo é a bondade. Maintenant, les 4 femmes, As 4 mulheres, il va crier quoi? eles vão gritar o Le quê? bonheur. A bondade. Jésus, Jesus, fais de moi une femme bonheur. me faz uma mulher bondade. Une vierge, il cherche à être bonheur. Uma virgem busca a La ser veuve uma aussi cherche à bondade. être A bonheur. viúva também quer ser uma L'étranger bondade. aussi A estrangeira também cherche à être quer bonheur. ser uma bondade. Le mari qui est attaché à une autorité, A casada que está sob uma elle autoridade cherche le bonheur. busca também a bondade. Alléluia. Amém. Je me fais comprendre. Alguém entendeu? J'ai essayé de parler ça évangéliquement parlant. Eu tentei de falar de tipo Parce que les 4 evangelho. femmes là, ça symbolise une grande prophétie.
As 4 mulheres é uma grande profecia. Mais il São faut uma grande marcher profecia. dans votre conception Você tem que pensar, andar com esse que le mariage pensamento. peut naître. Non, l'amour peut naître. O amor pode nascer, L'amour peut grandir. o amor pode crescer, L'amour peut attraper une maladie. o amor pode ficar também Parce que doente. l'amour aussi a des plaies. Porque o amor tem feridas. L'amour peut attraper une maladie. O amor pode ficar feridas. L'amour peut mourir. O amor pode morrer. Et nous croyons que l'amour peut ressusciter. Acreditamos que o amor pode ressuscitar. Parce que dans le mariage, il n'y a pas l'amour. Porque dentro do casamento não há L'amour est amor. en dehors du mariage. O amor é fora do casamento. Quand tu te maries, les deux amours viennent. Quando você casa, os dois lados do amor se juntam. Koloba makambo te. Yango zomona bandeko mususu wa bazawa. Hein? Balingana mingi so bali banda. Bana mboka. O pesa na babejo. Si tu comme na ndako on met la tête c'est un divorce. Vous comprenez non? Parce que pour la bonne libanda zaka ko banda. Donc so comme na ndako basangani et baby. Oyo aoyana qui est mi amai. Eu nepela mi amai. Minha família. Minha família. Yazana mwana ngaba sali eboye. Eu tenho filho que sofreu bastante. Banda ele foi para ngai. Desde ele comeu o fungo na minha casa. 2019. Em Azobenga ngaba 2019. fantia singa perna ele fufuka la banda ali akawana. Me chamou até hoje. Ele nunca mais comeu o fufu. Mas as outras é très important. Eu estou te falando umas coisas sérias. Kola ngaba bejo balabala onati. Não veja os beijos Mas na não vai rua. cocate. Dentro da casa eles não aguentam. Ah, somba sura basaniko. Lava a louça. Vou chamar a polícia. Petit wana nazo aqui. Aquele irmão. Aí bi. Só ali kama moke so basai na. Você nem não boy. Já continue. Já virou costume. Você já era, eu sou QI déjà. Ah, você já era. Já foi. Eu delivrance eu sem andar, frère de Sonama. A sua libertação tem que Ah, chamar que o irmão de Assunama, criar um grupo de intercessão. Alléluia. Amém. Nani mo conte. Amém. Jesus. Il faut séparer l'amour et la culture, c'est deux choses différentes. Você tem que separar o amor e a cultura. São Quand tu mets la duas culture coisas dans l'amour, diferentes. tu détruis tout ça. Quando você coloca a cultura dentro do amor, você Mais estraga nous tudo. retenir le homoko. Eu quero que você, La responsabilité que nous avons, a responsabilidade que c'est de temos, chercher le bonheur de ton partenaire. e aí de buscar a bondade, a alegria do outro. Mais sur le tali basebele, Se você olha bem, a maioria das mulheres on va connaître accident robot ya bango. aqui que ficaram fora depois de um Balo relacionamento, baboy. Na sala mingi pona ye. eu fiz Langage batambola na ngwangwa. bastante para ele. Ngana sala ide trop na Eu vie. ajudei muito na vida dele. Mais tu avais cherché son bonheur. Você buscou, você procurou. Parce que le bonheur doit être partagé. dele. A bondade tem que ser dividida. Toi bénis Dieu. Você abençoa Deus, você fez a Parce que sua tu avais parte. semé dans le néant. C'est une grâce. Porque você semeou em vão, é uma graça. Tu as semé dans une terre où les oiseaux viendront ramasser. Você semeou numa terra onde os Les jours tu semeras dans une bonne terre. onde você vai semear Dieu numa va te payer. boa terra, o Deus vai te Ba pagar. ane na onyo sobungisa pa ba soterel wa. Os anos, Asongiseli yo. Deus Apesu vai te yango. devolver. Ko regretara te bola mosali. Não fica magoada pela bondade que você fez. Moko na ebisi. Eu falei, Boza fatira libalat. você tem a fatura do casamento? Sim, pastor. Sim, pastor. Surtout sande. A gente faz o quê? Yo ba futa ko combien? Te paga quantos? Autant. Yo mo mba na autant. Bosa Homem calcul falou, mo mulher bien. falou. Bolongola o esunga bino po bo. Oh, boy. Oh. Yelo ko ni dans bala hate. Ebisi. Ti sikozaka na raisonnement archaïque. Como za mboka mundelo bataka mais tout makambo zo changer te. Como você está nesse país, você não muda de mentalidade. Obingata na utaki chasa. Quando eu cheguei aqui, Bazutia na ba condition ya poto. você está me colocando nas condições Kure kata ne batilinga mai ya moto na lá no makala. Congo. Bakotilinga bi. Ba wasokola. Esquentava a água só para mim. Ya. Ba me ko konisa poto. Eh. Estão falando Batuzinga condição mai de mna poto. nzungu.
Partir na cantine. Esquentava água na panela, colocou no bacio. E aí eu voltei a fazer tifo no corpo. Chegou, mas bom isso no mucongo. Sabe seguinte? Queima mesmo. Então nós aqui na Paris, hotel de Bolsonaro na côte na Paris, boy. Na tchaboy, mas lili macas. Quando foi no Paris, eu entrei Na no mesma passei hotel. Olivier. Chamei o pastor Olivier, não Olivier. comprei hotel não hotel. Eu não estou entendendo esses hotéis. Tu não mais lili boy, não coca boy. Como assim? Parce que na lili macas. Plutôt que Foi no inverno. No começo do inverno. Assim habité. Monica carton ba pesa que wana. Obi que na tcha vidéo pas enseigner ngango. Na tcha vidéo enseigner. Moi c'est bilogo pe. Aconteceu comigo também. Et c'est ça la marie. Paulista. Donc na France bilogo est belé hein car ba carte ma bogo. Hein? Pour Bilonio c'est pela folie de sa carte. Même na Marseille, ce que tu regardes papa Coco na Marseille. Tu go dans tel on a boy poto fongwa maboy. Eres Marara qui m'a tété, qui congolais, qui quinois, et puis la awad. Ah, pas et puis malamo. Alléluia. Le monde est avancé. O mundo é avançado. Si je peux résumer ma prédication, Se eu quero resumir, cherche a le minha bonheur de pregação, l'autre. busca a bondade do outro. Avancer, continuer. Avança, continua. Il y a des choses. Há coisas, A gente está O mundo é que não voltando. ocupa. O mundo está indo para acabar. Pour-tu choga beti sata 50 si litolali. Porque se eles largam aquela arma, Nazo o requêter mundo pour la acaba. célibataire. Pour vivre les Eu galibala estou de Joël. me lamentando para Liba les elengi os sadi. solteiros. O casamento é Sadi bom. liba les elengi. Já sou Sadi. casado. Comment tes elengi? Ainda não. Yesu zamera bomoi. Yaya. Tika. Bota na yo. Rendez-vous na Lola. Alléluia. Liba les égouts, princesse. Oh. Biso Casamento é batoto bom. bala, toyoki senga libala. A gente que casou, Bino bana yese bozo na boya na inikini. vocês estudantes Ainsi de si pena ba IEC, célibataire. Tika. Eza capaz hein? é muito difícil. O bana kotonga batu nyonso. Surtout so muto mwasi. So da mona yese. Ele pensa o quê? Bana yese ba kamana bana esta. Bana. Batonga fort. Alléluia. Ave. Yese bozo kamola masikoyo. Nzamba zo pesa no mabala. Ave. Bana mbala ba ite basa. Bana putini mi bale ya lukamba. Bana putini mi bale basi. Bale mi bale. Yaya, ozumu tamakasi na vie. Oh, Zala bokilo na ye. Oya omeka. Biloko bimi. Nani mokonzi? Jesus. Libale lando na kombo na Yesu. Ozala bonheur na kombo na Yesu. Seja bondade. Telema tobondela siko. Levanta, a gente vai orar. Est-ce que vous comprenez ngo? Tu dis que tu dois jouer 4 batu mingi baza misala, mais ndenge za ba peso disponibilité nzamba pambola yo. Et va se jibe tu.